Sabe aquela discussão em sala de aula que de repente sai do controle? É um cenário que todo educador conhece e teme. Mas e se a gente olhasse para isso de outro jeito? E se em vez de ser só um problema de gestão, esse caos fosse na verdade uma oportunidade de ouro para aprender? Hoje a gente vai analisar exatamente isso, como um professor pode mediar esses conflitos e transformar tudo em um diálogo produtivo. Vamos lá! Olha, essa frase, ela resume perfeitamente o problema, não acha? A questão não é só quem fala demais, mas principalmente quem não fala. Porque quando poucas vozes dominam a conversa, todas as outras se calam. E aí, o diálogo simplesmente morre. É o fim do equilíbrio. E é exatamente aqui que o verdadeiro desafio da mediação começa. Bom, a nossa análise de hoje vai seguir 5 passos bem simples. Primeiro, a gente vai entender o cenário dessa sala de aula dividida. Depois, vamos analisar a anatomia do conflito. Em seguida, vamos definir qual é o desafio do mediador, explorar como melhorar a comunicação e, por fim, traçar um caminho para seguir em frente. Então, para começar, vamos entrar nessa sala de aula dividida. Porque para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa visualizar direitinho como o problema aconteceu. Imagina a cena. Tudo começa com uma atividade que, no papel, é ótima. A ideia é estimular o pensamento crítico com um debate sobre um tema controverso. Sabe? É aquele tipo de exercício que pode gerar aprendizados incríveis, mas que, sem a mediação certa, também é receita perfeita para o caos. E aqui, a gente vê o colapso em detalhes. O desequilíbrio na participação é só começo. As interrupções constantes, os comentários desrespeitosos, tudo isso mostra que as regras do jogo falharam. O ambiente se tornou um lugar onde alguns se sentiram intimidados demais para falar e outros empoderados demais. E o professor? Bem, o professor ficou ali no meio, com uma dificuldade enorme para gerenciar a situação toda. Ok, agora que a gente já viu o que aconteceu, vamos investigar por que aconteceu. O que foi que deu tão errado na mediação desse conflito? Mas antes de seguir, é super importante a gente alinhar o que quer dizer mediação docente, né? Não é só sobre manter a ordem na sala. É sobre guiar ativamente a conversa de um jeito que ela seja construtiva. É transformar a sala de aula num laboratório para um diálogo saudável. Então, tá aí o diagnóstico. A participação desigual é só a febre, sabe? O problema real, a raiz de tudo, é um ambiente que não parece seguro e a total falta de escuta ativa. Quando os alunos sentem que não vão ser ouvidos ou, pior, que vão ser desrespeitados, o diálogo acaba antes mesmo de começar. A dificuldade do professor em intervir não é uma falha pessoal, mas um sinal de que as ferramentas de mediação simplesmente não funcionaram. Bom, este é o ponto de virada da nossa análise. A gente já diagnosticou o problema. Agora, vamos focar nas perguntas que vão nos levar até as soluções. Essa primeira pergunta a gente acabou de responder. Os desafios são claros: desequilíbrio, falta de escuta e um ambiente que se tornou inseguro para o debate. E aqui está a pergunta de ouro. É ela que guia todo o resto da nossa análise. Porque não adianta só identificar o problema, certo? A questão é como agir. Como é que se transforma esse caos todo numa oportunidade para ensinar habilidades de comunicação que são, vamos combinar, essenciais para a vida? Chegamos na parte prática. Como é que um educador pode, de fato, construir as pontes de comunicação que estavam faltando naquela discussão? Vamos dar uma olhada nas estratégias. O contraste que a gente vê aqui é muito revelador. De um lado, os comportamentos que destruíram a comunicação, interrupções e o silêncio. Do outro, o ideal que a gente busca. E é importante entender isso. Comunicação assertiva não é sobre dominar a conversa, e a empatia não é sobre concordar com todo mundo. É sobre conseguir expressar o próprio ponto de vista com respeito e, ao mesmo tempo, ser capaz de ouvir e reconhecer a perspectiva do outro. E este plano de ação é brilhante. A palavra-chave aqui é proatividade. As regras do jogo precisam ser definidas antes de a bola rolar. Durante a discussão, o papel do professor é ser um facilitador ativo, quase um maestro, garantindo que todos os instrumentos sejam ouvidos. E mais do que isso, o educador precisa ser um modelo. Precisa demonstrar o que é empatia e ensinar de forma clara como ser assertivo sem ser agressivo. Em resumo, é sobre ensinar a arte de discordar de forma produtiva. E agora vamos para a nossa conclusão, amarrando tudo que a gente aprendeu e olhando para o impacto que essas estratégias podem ter ao longo prazo. No final das contas, o objetivo é muito maior do que só controlar uma aula difícil. É sobre usar esses momentos de atrito como um trampolim para ensinar habilidades que são fundamentais. Cada conflito que é bem mediado se torna uma lição prática sobre respeito, sobre escuta e sobre diálogo.
E a gente termina com essa reflexão. Não existe uma solução mágica, né? Uma cultura de respeito é um processo contínuo que é construído tijolo por tijolo, conversa por conversa. Cada vez que um professor consegue transformar um conflito em potencial num diálogo construtivo, um pequeno passo é dado nessa direção. Fica aí a reflexão.